né? Aleluia. Então, Aleluia! não é tudo sem vergonha, não, na verdade, né? Deus fala, a gente fica desacreditando dele, né? Mas maior é o que está em nós do que está no mundo, né? Aleluia. Eu queria primeiramente pedir para os irmãos assim, não olhar pro... Não, me colocando como vaso, né? Tipo, no caso. Porque a visão atrapalha a gente, o ouvido. Pode ver quando você está pensando na televisão. Alguém está na sua orelha, você não presta atenção. Nem te ofende o que ele fala, porque você está prestando atenção na televisão. Então eu espero assim, que os irmãos não olhem para mim, que eu não tenho nada para oferecer para vocês, amém? Mas sim, olhem assim a palavra, porque a palavra é Deus, Ele está vivo. Ele é vivo, meu Deus é vivo, e Ele vai falar com cada um daqui nessa noite, amém? Queria que os irmãos abrissem em João 6. Aleluia. Uma passagem conhecida assim. Eu estava meditando essa semana. Até comentei com alguns irmãos sobre ela. Aleluia, Jesus! 6:5. Como é bom, né? Eu tô vendo, eu consigo contemplar o trabalhar do Senhor na vida desses jovens, amém? Que a gente vai seguindo de glória em glória, amém, irmãos? Aleluia. Tropeça de vez em quando, mas igual Paulo disse assim, né? O dos meus deuses eu glorifico, porque eu sei que só o único perfeito é Jesus. Eu nem entendo nessa terra. Então, até os nossos erros nós temos que glorificar a Deus, porque nós temos erros, para saber que só Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém. Eu vou estar lendo, né? Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? E ele perguntava isso somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondendo-lhe Felipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um desses recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Até aqui, irmãos. É uma introdução. Falaram que eu vou ser pregador, agora eu vou usar. Eu estava pensando assim, né, que o estudo que a gente aprendeu esses dias diz que o hebreu ele tem o costume, né, de comer uma vez por dia só, né? E é no entardecer da noite, né? E ele estava nesse exato momento quando Jesus perguntou, né, onde nós compraremos, né? Aí Felipe não sabia o que fazer, né? Mas aí André, né, ele chegou com um rapaz. Eu acredito que em mais de 5.000 pessoas, o André não achou esse rapaz. O rapaz se apresentou, amém? Ele se apresentou e por ele ter 5 pães e 2 peixes, eu acredito que ele estava com um bentô para uma viagem grande, né? Ou no mínimo 5 dias ou 6, né? No caso. Então, ele estava ali, né? E tinha uma multidão ali, né? Aqui diz a palavra, né? Aí o rapaz, né? Por incrível que pareça, era um rapaz, né? E ele ele é o único que tinha alguma coisa para oferecer para Jesus naquele momento. Todo mundo estava ali para receber, né? Eu tinha ouvido falar das maravilhas e só aquele rapaz ali, eu acredito que ele se apresentou, porque André não ia falar, você, o que é esse negócio na mão aí? Falar assim, o que é isso? É pão? Vamos levar para Jesus, né? Ele não ia fazer isso, ele pegou e o rapaz, com certeza assim, né? Provavelmente se apresentou, né? Para entregar isso para Jesus, né? E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, né, poxa, mas o irmão lá estava firme na igreja e tal, e poxa, ele sumiu, né? O que será que aconteceu com ele, né? Eu devo ter feito alguma coisa, né? E aí você pensa, nossa, a culpa é minha, né? Aquilo lá que eu falei para ele, deve ter magoado ele, né? Mas aí eu meditei nessa palavra porque assim, depois de tudo isso que aconteceu, Jesus ele mandou o povo embora, né? Falando, vai para cada um, vocês já se alimentaram, né? Vai cada um para sua casa, né? Só que aí mais pra frente, na próxima passagem assim, é a parte que ele anda no mar, tal, que foi pregado ontem, né? Que ele anda tal, aí ele acalma a tempestade. Aí depois ele foi pro outro lado do mar, do rio. Mar. Aí ele estava lá. Aí aqui, quando ele disse que ele é o pão da vida, ele foi pro outro lado, né? Aí, percebendo a multidão que Jesus não estava ali, e seus discípulos tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando
do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegasse aqui? Então assim, eles estavam do outro lado, viu que Jesus não voltava, pegou e falou: não, vamos atrás dele. Aí cataram os barcos e foram atrás dele, né? Do outro lado do rio. Aí chegou lá o Rabi, não sei o que, tal. Aí ele pegou e falou assim: eu conheço o coração de vocês. Vocês estão aqui por causa do pão. Vocês estão aqui por causa do pão. Eita, mistério! Aleluia! E não por causa de mim, porque eu alimentei vocês ontem. Ele falou: por isso vocês estão aqui. Aí eles falam: não, é que não sei o que não sei o que lá. Moisés dava o maná, não sei o que lá. Quem dava é Deus. Ele falou: primeiramente quem dava era o meu pai que está no céu. E ele falou que a gente vê um versículo por cada uma passagem por cada vida, a gente não liga as coisas, né? Aí ele chega e fala assim: eu sou o pão vivo. Aquele que come de mim nunca mais terá fome. Ele fala assim. Aí o povo que estava ali por causa do pão, ele falou assim: como assim? Ele é o Jesus, Nazaré, pai filho de João. Como que ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu? Então assim, na hora que Deus falou assim: não, eu sou o pão vivo, vocês querem eu sou. Come de mim que vocês nunca mais terão fome, né? Aí o povo fala: não, eu quero pão. Eu vim aqui para o pão. Que é isso, né? Ele me deu pão hoje, porque ele não pode me dar pão hoje, né? Na hora da comida. Acho que eu vou esperar, na hora que ele chegar da tarde, acho que ele vai me dar pão de novo, né? E muitas vezes a gente pensa: nossa, a culpa é nossa, a gente fez alguma coisa, né? Não, a igreja errou, né? Não, deve ter acontecido alguma coisa. O irmão deve ter falado alguma coisa para entristecer o irmão, tal. Mas na verdade, irmãos, muitas vezes a gente sim, até eu, a gente vem para a igreja atrás do pão material, do pão que apodrece, que se deixar 3 dias, 4 dias, ele morre e estraga, você não vai ter ele mais. Mas aqueles que vêm atrás de Jesus permanecem firmes na rocha. E eu creio assim que aquela oração que ele foi fazer, né, naquele momento, foi por isso, né? Pô, Deus, né, eles vieram aqui, nossa, eu conheci o coração deles naquele momento. Eu sei do que eles estavam pensando, eles estavam atrás do pão, né? E ele foi para o outro lado do rio, né? E o povo foi atrás, né? Então eu peço para os irmãos assim, tá abrindo um pouco mais o coração, porque, irmão, se você comer do pão, que é Jesus Cristo de Nazaré, você nunca mais vai ter fome, irmãos. Onde você estiver, vai sempre estar, Deus vai estar sempre se suprindo, sabe? Você estando alimentado espiritualmente, irmãos. Para com isso de evangelho de prosperidade, de bênção, sabe? Porque assim, e você tendo Jesus na sua vida, isso acrescenta, sabe? É uma coisa que é gradativo. Você, sem querer, você está vendo, você, sabe? E mesmo você estando, igual aquela mulher que ofertou as 2 moedas, a viúva pobre, né? A viúva, nessa época aqui, o povo, Moisés mandou na lei, né, que ajudassem as viúvas, porque ela perdendo o marido e não tendo filhos, ela era praticamente uma amaldiçoada, o povo falava assim, que ela tinha tudo de azar na vida dela. Quantos lembram de Noemi, né, que quando perdeu tudo, ela até mudou o nome dela, de tanta tristeza que ela estava, né? E o povo era para ajudar ela, na verdade, né? E ela tinha aquelas 2 moedas de prata. O que seria aquilo, irmãos? Era a vida dela, sabe? Era tudo que ela tinha. Ela assim, não era apenas 2 moedas de prata, assim. Ela entregou tudo que ela tinha naquele momento. E eu creio que é a mesma coisa com o rapaz aqui. Ele entregou o pão. Aí ele falou: ó, Deus, eu tenho isso aqui, eu não sei o que você pode fazer. Jesus, eu tenho isso aqui, ó. Então que cada vez que a gente venha para a igreja, que a gente possa estar trazendo o que... Você tem uma adoração, você tem as suas palmas, né? O glória a Deus, o aleluia. Entrega para Deus naquele momento o que você tem, que eu tenho certeza que Ele não vai deixar faltar o pão na sua casa, né? Você se alimentando do pão vivo, amém? E aí eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.